Você está no canal Inteligência do Medo. Aqui, o desconhecido ganha voz e cada história é uma jornada pela escuridão que habita o impossível. Prepare-se para enfrentar o inexplicável, onde o medo não apenas assombra, mas pensa. A história de hoje começa agora. O silêncio da floresta. No coração de uma pequena cidade chamada Ashwood, isolada pelo tempo e pelas árvores antigas, havia um mistério enterrado sob décadas de silêncio. A Floresta do Sussurro era mais do que um lugar. Era um símbolo de medo e desconfiança, um espaço onde os limites da realidade pareciam se desfazer. Os moradores a evitavam, mas nunca conseguiam esquecê-la. Ashwood era o tipo de cidade onde o tempo parecia passar mais devagar. As manhãs começavam com o tilintar das xícaras no único café local, e as noites terminavam em jantares tranquilos, com velas tremeluzindo em janelas embaçadas. Mas de tempos em tempos, algo quebrava essa rotina. Alguém desaparecia. Os desaparecimentos não eram frequentes, mas eram suficientes para manter a lenda viva. Todos os anos, no final de novembro, alguém se aventurava na floresta, e em quase todos os casos, nunca mais voltava. A polícia local fazia buscas superficiais, os jornais escreviam manchetes sombrias, mas logo tudo era esquecido. Isso mudou em 1998, quando uma jovem chamada Mia retornou, quebrando a maldição do desaparecimento. Mas ela não trouxe respostas, trouxe apenas mais perguntas. Mia tinha apenas 19 anos quando entrou na floresta com seus amigos, Sam, Clara e Jonas. Jovens imprudentes, eles acreditavam que as histórias eram invenções de mentes supersticiosas. Mas quando Mia foi encontrada vagando pela estrada próxima à floresta, ensanguentada e com os olhos vidrados, tudo mudou. Ela passou semanas internada no hospital local, incapaz de falar ou explicar o que havia acontecido. Seus pais estavam devastados e os moradores a observavam com uma mistura de curiosidade e medo. O que quer que Mia tivesse visto na floresta havia deixado marcas profundas nela. Foi somente um mês depois que ela quebrou o silêncio. Durante uma sessão com um psicólogo enviado pela polícia estadual, ela murmurou pela primeira vez. Não era floresta. Era algo dentro dela. Algo antigo. Durante as buscas pelos outros jovens, a polícia encontrou uma fita cassete no coração da floresta, em um pequeno espaço onde as árvores eram tão densas que a luz do sol mal penetrava. A fita parecia estar lá há décadas, com musgo crescendo em sua superfície. Quando foi tocada, revelou uma gravação perturbadora. A voz de um homem, entrecortada por estática, dizia coisas que ninguém conseguia entender completamente. Entre os ruídos, apenas uma frase era clara. O sangue sempre chama de volta. Mia passou a viver como uma sombra na cidade. Tentava reconstruir sua vida, mas algo a perseguia. Ela dizia ouvir sussurros no vento, até mesmo dentro de sua casa. Algumas noites, os vizinhos relataram vê-la andando pela rua descalça, olhando fixamente para a floresta. 2 meses depois de seu retorno, Mia desapareceu novamente. Desta vez não havia sangue, não havia sinais de luta, apenas o silêncio da floresta. O caso chamou a atenção de um jornalista investigativo chamado Victor Harlow, conhecido por seu fascínio por mistérios não resolvidos. Ele chegou a Ashwood meses depois, decidido a encontrar respostas. Victor começou a entrevistar os moradores, revisitar as evidências e explorar a história da floresta. Descobriu que os desaparecimentos datavam de mais de um século, sempre ocorrendo na mesma época do ano. Mais intrigante, encontrou relatos antigos de rituais realizados pelos primeiros colonos de Ashwood, que acreditavam que a floresta era sagrada ou amaldiçoada. Uma noite, enquanto revisava documentos no pequeno motel onde estava hospedado, encontrou algo que o fez gelar. Em uma antiga edição do jornal local, datada de 1912, havia uma foto borrada de um grupo de pessoas em frente à floresta. No canto da imagem, uma figura parcialmente encoberta pelas sombras parecia estar observando o grupo. Seus olhos, mesmo na foto desgastada, eram intensos e quase vivos. Convencido de que algo sobrenatural estava em jogo, Victor decidiu entrar na floresta. Antes de partir, deixou uma mensagem de voz para um amigo em que dizia: "Se eu não voltar, publique tudo o que descobrir. Há algo maior do que todos nós escondido aqui." A última vez que alguém viu Victor foi na entrada da floresta, com uma lanterna em uma mão e um gravador na outra. Dias depois, sua mochila foi encontrada a quilômetros de distância, pendurada em uma árvore. Dentro dela havia um caderno com anotações incoerentes. Os olhos estão em toda parte. O tempo aqui não é como lá fora. Ela quer mais sangue. Victor nunca foi encontrado.
Desde o desaparecimento de Victor, a floresta tornou-se ainda mais evitada. Poucas pessoas ousam sequer mencionar seu nome, mas os desaparecimentos continuam. Em noites de vento, os moradores de Ashwood dizem que podem ouvir sussurros vindos da floresta, como vozes tentando chamar alguém para dentro. E a cada novembro o medo retorna, pois todos sabem que a floresta está esperando. E a pergunta permanece, assombrando cada esquina de Ashwood: quem ou o que está chamando? Essa foi a história de hoje. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos mistérios. Aqui no Inteligência do Medo, você encontra histórias sombrias e arrepiantes todos os dias. Obrigado por assistir e até a próxima, se você tiver coragem.